Você vai aprender física, eu garanto. Fera, quando a gente fala de aceleração, a aceleração é a grandeza física que mede a taxa de variação da velocidade. Então, a aceleração média, como a gente já viu, ela pode ser encontrada pela variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Se a gente quer falar da aceleração média, então, a gente fala da variação da velocidade vetorial num determinado intervalo de tempo. Mas se a gente quer analisar o que acontece num determinado ponto da trajetória, por exemplo, nesse ponto aqui, eu posso perceber que ao longo dessa trajetória, se a gente olhar para a velocidade em cada instante, ela está mudando a orientação da velocidade, mudando direção da velocidade. Se muda a direção, como a velocidade é uma grandeza vetorial, tem aceleração, porque mudou de direção, mudou a velocidade. Além disso, eu poderia estar indo e voltando, e aí mudar o sentido. E eu poderia estar mais rápido ou mais devagar, mudar o módulo. Então, quando a gente fala de componentes da aceleração, componentes vetoriais da aceleração, é porque eu posso analisar o que acontece com a intensidade da velocidade e o que acontece com a direção da velocidade. E aí, muita atenção. Em cada ponto, a gente vai sempre traçar uma linha tangente e uma linha que forma 90 graus com a tangente. Essa linha é chamada de radial. Ives, só tem se tiver curva, né? Pois é. Quando a gente tem uma trajetória retilínea, a linha tangente está sobre a própria trajetória e a perpendicular forma 90 graus, essa radial. A aceleração que está na linha da tangente é chamada de aceleração tangencial. Vou colocar aqui TG. E o módulo dela é igual ao módulo da aceleração escalar, ΔV sobre ΔT. Já a aceleração radial, ela está relacionada com a mudança de direção. Ela surge quando um esforço, uma força, provoca uma mudança na orientação da velocidade. E essa aceleração radial é chamada de aceleração centrípeta, que tem esse nome porque ela aponta para o centro da trajetória curva. E aí, o módulo dessa aceleração centrípeta é dado pelo quadrado da velocidade instantânea dividido pelo raio da trajetória. Ora, se a trajetória é retilínea, isso corresponde a um arco cujo raio é infinitamente grande. E aí, se o raio vai para o infinito, essa fração tende para zero. É por isso que não tem aceleração centrípeta nos movimentos retilíneos. A aceleração tangencial, ela mede o módulo da variação da velocidade, a variação da velocidade escalar. Então, ela aparece sempre que o módulo está mudando, ou seja, quando eu tenho aumento ou diminuição da velocidade. E aí, as duas juntas montam a aceleração, ou seja, a aceleração em um determinado ponto é vetorialmente a soma da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. E aí, para esses 4 movimentos, a gente tem que ficar atento. Se o movimento é retilíneo e uniforme, por ser retilíneo, eu já sei que não tem aceleração centrípeta. Por ser uniforme, eu já sei que o módulo da velocidade não varia. Então, nesse caso, eu tenho aceleração centrípeta igual a zero. Veja que eu estou escrevendo sem a seta do vetor, então já estou falando do módulo. A aceleração centrípeta é igual a zero porque o movimento é retilíneo. E a aceleração tangencial também é igual a zero porque o movimento é uniforme. Quando eu junto essas duas informações, se aqui é zero e aqui é zero, se aqui é nulo e aqui é nulo, a aceleração também será. Isso significa que a aceleração, nesse caso,
tem módulo igual a zero. Quando o movimento é retilíneo e uniformemente variado, por ser retilíneo não tem aceleração centrípeta. Então a aceleração centrípeta é nula. Mas, como ele é uniformemente variado, a velocidade muda. Então eu tenho o módulo variando, eu tenho aceleração tangencial diferente de zero. Isso significa que a aceleração tem módulo diferente de zero. Nesse caso, a aceleração é a própria aceleração tangencial. E como é que eu calculo o módulo? ΔV sobre ΔT. Ives, e no movimento que é circular e uniforme? Opa, circular faz curva. Se faz curva, o raio não é infinito. Isso significa que esse valor não é zero. Se faz curva, tem aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta é diferente de zero. Mas como o movimento é uniforme, a rapidez não se altera. O módulo da velocidade é constante. Então, a aceleração tangencial é igual a zero. Mas eu tenho aceleração. Então, muito cuidado. Quando o movimento é uniforme, não tem aceleração. Errado. Se o movimento é circular e uniforme, tem sim aceleração. O módulo da aceleração é diferente de zero. E quem é essa aceleração? Essa aceleração é a própria aceleração centrípeta. Então, para determinar o módulo da aceleração, é só fazer V ao quadrado sobre R. Cuidado, quando o movimento é uniforme, a gente garante que a aceleração tangencial é nula. Não que não tenha aceleração. Cuidado com isso. Quando o movimento é circular e variado, aí danou-se. Se é circular, a centrípeta é diferente de zero. Se é variado, a tangencial também é diferente de zero. E aí a gente sabe que tem aceleração, então o módulo da aceleração é diferente de zero. Mais que isso, a aceleração vai ser a soma da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta, e ambas são diferentes de zero. E como elas formam 90 graus entre si, neste caso, o módulo da aceleração é encontrado usando Pitágoras. Módulo de A é igual ao módulo da aceleração tangencial ao quadrado mais o módulo da aceleração centrípeta ao quadrado. De novo, o módulo ao quadrado da aceleração é encontrado fazendo o quadrado do módulo da tangencial mais o quadrado do módulo da aceleração centrípeta. Tranquilo? E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Uma partícula pontiforme tem em certo instante t a velocidade em metros por segundo dada por V0 igual 1i menos 2j mais 5k. 2 segundos depois, sua velocidade em metros por segundo é dada por V2 igual 4i menos 2j mais 1k. No intervalo de tempo considerado, o módulo da aceleração média em metros por segundo ao quadrado é... Fera, ele deu a velocidade inicial e a velocidade final em função de I, J e K. Deu o intervalo de tempo para acontecer essa mudança na velocidade e pediu a aceleração média. Ora, se ele quer a aceleração média, a gente vai precisar calcular a variação de velocidade. A variação de velocidade é a diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial. No caso, a velocidade final é a velocidade V2. Então, eu vou ter que a variação de velocidade é igual. Eu vou fazer a diferença lembrando que é só fazer I menos I, J menos J, K menos K.
Então, como é 2 menos 0, eu vou fazer aqui, ó, 4i menos 1i. 4i menos 1i dá 3i. Menos 2j menos 2j. Atenção, eu estou subtraindo, então o segundo termo vai ficar menos vezes menos, que dá mais. Menos 2 mais 2 dá 0. Então, aqui eu tenho 0j. E eu tenho aqui V2, aqui K é 1. Aí eu faço 1 menos 5, fica menos 4K. Eu estou só subtraindo quem tem I com quem tem I, quem tem J com quem tem J, quem tem K com quem tem K. Simples assim. Para encontrar o módulo do vetor, lembra que a gente só precisa extrair a raiz quadrada da soma dos quadrados desses coeficientes que aparecem aqui, que são as componentes escalares. Então, eu tenho 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. A gente vai ter, então, que o módulo do vetor variação da velocidade vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9, mais 0, 9, mais 16, 25. Então, o módulo vai ser igual a 5. Como ele está dizendo que as velocidades estão em metros por segundo, então a variação de velocidade tem módulo 5 metros por segundo. Como ele quer a aceleração média, aí eu vou ter que o módulo da aceleração média é igual à razão entre o módulo da variação da velocidade e o intervalo de tempo. O módulo da variação da velocidade é 5 metros por segundo, o módulo do intervalo de tempo é 2. 5 dividido por 2 dá 2,5. A unidade é metros por segundo ao quadrado. E a alternativa que nos dá esse valor é a da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. Se a velocidade v de um móvel em função do tempo acha-se representada pelo diagrama vetorial da figura, a intensidade da velocidade inicial é v0 igual a 20 metros por segundo. Determine o módulo da aceleração vetorial média entre os instantes t igual a 0 e t igual a 8 segundos. Fera, a questão pede a aceleração vetorial média, o módulo da aceleração vetorial média. Bom, a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. A aceleração vetorial média é a variação da velocidade vetorial sobre ΔT. O módulo da aceleração vai ser o módulo dessa variação dividido por ΔT. Ora, perceba que a velocidade estava aqui apontada para cima e aí ela faz isso, variou até esse ponto aqui. Esse é o vetor velocidade final, esse é o vetor velocidade inicial. Como são perpendiculares, a gente pode calcular o módulo utilizando Pitágoras. Só que atenção, tem um jeito bem mais simples de encontrar. Qual, Ives? Perceba que variação de velocidade, ΔV, é a velocidade final menos a velocidade inicial. A variação de velocidade é a velocidade final somada com o oposto da velocidade inicial. Ora, se a gente inverte a velocidade inicial, a gente fica com uma seta apontada para baixo, uma seta apontada para a direita. E a soma que aqui está aparecendo representa, como isso aqui é uma linha poligonal, da primeira origem para a última extremidade. Essa seta aqui representa a variação da velocidade vetorial. E por que fica mais fácil?
Porque se esse cateto do triângulo retângulo, esse é um cateto, esse é o outro, vale 20, e esse ângulo é de 30 graus, esse cateto é o cateto oposto. Eu posso dizer que o seno de 30 graus é igual cateto oposto, que é 20, sobre a hipotenusa, que é o que a gente está procurando, o módulo da variação da velocidade. Então, passa o ΔV multiplicando, passa o seno dividindo, ΔV vai ser igual a 20 dividido pelo seno. Mas o seno de 30 é meio. E dividir por meio é a mesma coisa de multiplicar por 2. Então, a variação de velocidade vai ser igual a 40. 40 o que, Ives? 40, como essa velocidade é 20 metros por segundo, eu vou ter aqui a variação de 40 metros por segundo. Pronto. Para encontrar o que ele está pedindo, que é a aceleração, basta só trazer essa informação para cá e eu tenho que o módulo da aceleração média vai ser igual a variação de velocidade, que é 40, dividido pelo intervalo de tempo. O tempo aqui era 0, o tempo aqui embaixo é 8, 8 menos 0 dá 8. Logo, o módulo da aceleração vetorial média é igual a 40 dividido por 8, 5 metros por segundo, ou metro por segundo ao quadrado. Simples assim. Eu não preciso nem saber quem é a velocidade final, não importa. Não importa quem é essa velocidade final, porque com esse ângulo e essa medida eu já encontro direto quem é a variação de velocidade. Sabendo quem é a variação de velocidade, substituo e encontro o módulo da aceleração média, 5 metros por segundo quadrado. Simples assim. Uma partícula descreve um movimento circular de raio r, partindo do repouso no instante t igual a 0, com uma aceleração tangencial a t, cujo módulo é constante. Sendo t o tempo e ACP a aceleração centrípeta no instante t, podemos afirmar que a razão entre a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial em módulo é igual a... Fera, questãozinha do ITA. Do ITA? Do ITA, mas sem problema. Primeiro a gente vai pensar o seguinte. Ele quer a aceleração centrípeta dividido pela tangencial. Quem é a aceleração centrípeta? Aceleração centrípeta é v ao quadrado dividido por r. Quem é a aceleração tangencial? Aceleração tangencial é igual a ΔV sobre ΔT. Importante, no instante inicial, 0, a velocidade inicial era 0. Com isso, eu posso escrever que ΔV é V menos 0 sobre T menos 0, ou seja, posso escrever como V sobre T. E aí esse V que aparece aqui é exatamente esse V que aparece na outra fórmula. Posso então relacionar os dois para fazer uma substituição. Eu tiro aqui o T que está dividindo, passa multiplicando, eu tiro que a velocidade em cada instante é igual à aceleração tangencial multiplicada pelo instante de tempo. Pronto! Era isso que eu precisava para, a partir daqui, resolver o que a questão pede. Ele quer que você diga quanto vale a aceleração centrípeta dividida pela aceleração tangencial. Ora, a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Olha quem é v, aceleração tangencial vezes o tempo. Então eu vou escrever a aceleração tangencial vezes o tempo, tudo isso ao quadrado e tudo isso dividido por r. Isso dividido pela aceleração tangencial. Ora, divisão de frações, eu repito a primeira.
R está dividindo, como eu tenho AT vezes T, tudo isso ao quadrado, fica AT, que é a aceleração tangencial ao quadrado, vezes T ao quadrado. Então, repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. A segunda é a aceleração tangencial, o inverso é 1 sobre a aceleração tangencial. Eu tenho a aceleração tangencial ao quadrado no numerador e a aceleração tangencial no denominador. Eu posso simplificar um de cima com esse aqui de baixo e ficar com a aceleração tangencial no numerador. O restante se mantém. T ao quadrado, tudo isso dividido por R. E acabou uma questão do ITA. Essa é aquela famosa questão do ITA, por favor, não zere a prova. Algumas pessoas sentem dificuldade só porque ela é toda literal, mas perceba que a única coisa que eu fiz aqui foi relacionar o V de uma fórmula com o V da outra e desenvolver o que apareceu. A alternativa correta, letra E, de eita poxa, para ser uma questão do ITA, essa foi fácil.